momentinho antes do pastor tomar o púlpito, você não gostaria de um minutinho apenas pedir por este amigo ficar ao teu lado? Apenas por um minutinho. Uma oração rápida. Feche teus olhos. Peça para que este amigo seja como pregador nesta noite. Diga para ele: venha falar ao meu coração através do vaso ungido do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, diante de Ti nos encontramos nessa noite, Pai, com nossos corações abertos, com temor e tremor, porque sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus santo e que o Senhor tem um povo santo. E povo santo é aquele o qual o Senhor pode habitar dentro deles. A única diferença de Israel e as demais nações era o Senhor que estava no meio deles. E nós também não somos melhores do que ninguém. E a única diferença que nos torna em relação ao mundo é se o Senhor estiver em nós. E é para isso que temos lutado. E é para isso que estamos aqui, para saber como melhor te servir. Receba os louvores que foi cantado. E agora pedimos que o Senhor tome o controle de tudo. Todo espírito agora seja controlado e dominado pelo Senhor Jesus. E que o Senhor abra o coração de cada um para ouvir e pôr em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Eu peço que vocês podem sentar um pouquinho. Tenho umas rápidas notas para dar. Eu gostaria que estivesse mais irmãos hoje no culto, mas cada um sabe o motivo que não pôde vir, né? Mas aqueles que não puderam vir, que possam então depois assistir através da internet. Nós estivemos reunido com os diáconos, com os músicos, com os obreiros, para pôr algumas coisas em ordem, conforme ensina o profeta. Já ficou acertado, principalmente na questão do horário dos cultos. O profeta nos ensina que nós devemos estar, nosso culto começa, claro, desde que nós saímos de casa, né? Mas na igreja, meia hora antes. Quer dizer, meia hora antes do líder iniciar aqui, cantando com a igreja, já o culto já deve ter começado. Quando você vai entrar, ler a tua Bíblia, a mensagem, orar, ter aquele momento de oração, de preferência baixo, né, para que não atrapalhe os demais. Então, ficou acertado assim. Quarta-feira, o culto normal sempre começou às 7h30, né? 7h30. Então, 7h a igreja vai estar aberta. Para que vocês entrem, não é para ficar lá fora, é para entrar e começar a ler a tua Bíblia, ler a mensagem, meditar, preparando o teu espírito para receber a palavra de Deus. E vocês vão perceber uma grande diferença. Nós somos ensinados assim, mas muitas vezes a gente não faz.
Eu, no período que eu estive ali congregando e auxiliando o pastor Edival, eu achei bom a maneira que eles têm assim, anuncia-se o culto, um exemplo, 6 horas, mas os louvores começam às 6h30, porque todo mundo já sabe que 6 horas é a hora de chegar. Então alguém vai estar aqui no altar orando, alguém vai estar lendo sua Bíblia, lendo sua mensagem, preparando o espírito. Então, ficou acertado assim. Quarta-feira, 7 horas, a igreja já está aberta para entrar e ter esse momento de meditação. 7h30, o líder de cânticos inicia os louvores. Sábado, 6h45, porque tem que ter aquele período para os músicos virem se organizar. 6h45 no sábado, a igreja está aberta. Às 7 horas inicia o nosso culto. Qual que é? O prelúdio. Vai ter a música tocando, o prelúdio. E os irmãos vão entrar e vão ter esse momento de meditação. E 7h30 no sábado, então, inicia Deus louvores. Da mesma forma, no domingo, 5h45 a igreja abre todas as portas. 6 horas inicia o prelúdio. E 6h30 inicia já os louvores. Os irmãos entenderam? Ficou bem claro? Isso é a maneira que o irmão Branham ensina. Porque se você, às vezes a gente chega correndo, já está o irmão cantando aqui, nós temos que acalmar o nosso espírito, porque nós estamos no dia a dia, na correria. Então a gente chega, tem aquele momento de leitura da mensagem, tem meia hora para ler, tem meia hora para orar, ficar em reverência. Isso é muito bom. Isso é o que nós somos ensinados. Outra coisa que nós não podemos esquecer, a ordem da igreja deve ser guardada. O irmão Branham diz que se não se guarda a ordem da igreja, anula aquele culto e o próximo. Pensa você, teu culto anulado. Então a ordem da igreja deve ser guardada, levantar se realmente precisa. O que é o correto? Por exemplo, ninguém está livre de se atrasar um dia, mas digamos que você se atrasou, chegou ali no átrio onde está os diáconos, o pastor está lendo a Bíblia ou está orando, espera ali, fica ali em reverência, espera terminar. A hora que ele terminou de orar, você vai no teu banco. Ou a hora que ele terminou de ler a Bíblia, você vai para o teu banco. Isso é respeitar as coisas de Deus. Então, que Deus abençoe, e vocês certamente vão perceber como Deus se agrada quando nós fazemos o melhor para Ele. Amém? Agora sim, quero que vocês fiquem de pé. Sempre que tiver alguma dúvida, vocês têm toda a liberdade de nos procurar. Amém? Eu já estive em Erechim desde quarta-feira e amanhã eu já vou para outra congregação, mas estivemos aí com o intuito de, naquilo que nós pudermos ser útil, estamos aí para isso. Amém? Agora quero convidar vocês para ler as Escrituras no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Eu sinto pelos que não vieram, porque eu avisei, eu gostaria que viesse. Todos os cultos são importantes, mas graças a Deus que tenha a gravação. Eu mesmo, a gente que anda pregando aqui e ali, eu mesmo preciso ouvir. Já aconteceu casos de eu pegar um fone de ouvido enquanto eu faço a minha caminhada e ouvir uma pregação. Tem pregação que eu não ouvi ainda, mas já está na minha agenda para ouvir. Porque nós não é só pregar, você tem que ouvir, a gente aprende. Todos nós temos que ouvir e valorizar. Eu sempre destaco uma coisa que o pastor Febrônio diz. Se você não for na aula, a professora não
vai pensar, não vou dar matéria porque o Joãozinho não vê na aula, coitadinho. Ela vai dar matéria. E no dia da prova, ela vai aplicar a prova. O Joãozinho, professor, eu não estava na aula, o problema é teu. Vai se aplicar da prova. Aí, quando é um aluno mais dedicado, ele vai pegar o caderno do colega e copia a matéria, né? E assim é. Se você precisa de algo e Deus vem e fala, e você não estava, se é algo justificado, Deus entende, Ele não é um ditador. Mas a prova vai ser aplicada. Não é verdade? Então vamos ler as Escrituras, aonde de Tiago capítulo 1, versículo 13 a seguir. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo quê? Pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, pode gerar morte. Acho que eu li errado, né? E o pecado, sendo consumado, gera morte. Isso é Bíblia. Vamos orar. Querido Deus, eterno e soberano Pai, eu não me atreveria a estar aqui se eu não fosse chamado pelo Senhor. Mas como o Senhor tem nos chamado, aqui estamos confiando, Pai, que o dono do povo é o Senhor. O dono do rebanho se chama Senhor Jesus Cristo. E nós simplesmente, como teu ministro, estamos aqui para trazer o conselho do Senhor. Somos ministros, mas também somos ovelha. Que o Senhor ajude a cada um de nós. Que a palavra do Senhor atinja o endereço certo e que ela produza vida, que ela produza arrependimento, que ela produza saúde espiritual. E não queremos que ela produza morte, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? A escritura muito conhecida e bem clara, né, que Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, nós sabemos que a arma que Satanás pode usar, e é a que ele usa, está dentro de cada um de nós. Por isso, o irmão Brana diz, o maior inimigo meu se chama William Brana. E o maior inimigo meu se chama Davi Borges. Está em nós, nos nossos membros, a tendência para a coisa errada. Por isso, o primeiro sermão de Jesus Cristo foi o quê? O novo nascimento. Quando uma pessoa vem aí de fora, ele vem, conhece o Evangelho, ele se converte e ele passa pelas 3 etapas, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Justificação é quando ele se arrepende, quando ele aceita a Jesus Cristo e o seu passado é perdoado, ele é justificado. Santificação, quando ele é limpo, não é? Aquela natureza que fazia pecar, ela é dominada pela natureza de Deus, pelo Espírito, pelo homem interior. E o batismo do Espírito Santo, nós sabemos que é quando Deus vem
e enche essa pessoa com o Espírito Santo. Mas isso não é algo somente para quem vem de fora. Por isso, gosto de citar o que Salomão disse: crie teu filho no caminho que ele deva andar, e quando ele for mais velho, ele não vai se apartar. Muitos de nós nascemos no lar cristão, já conhecendo a mensagem. As primeiras lembranças que muitos de nós têm é das mensagens, né? Capinha amarela, que vinha de Goiânia. E antes disso vinham umas folhas de ofício, né? Umas folha 4. Mas isso não nos livrou de ter cada um de nós a nossa experiência, de ter o novo nascimento, de buscar. Porque a religião do pai é dele, da mãe é dela, mas nós precisamos ter a nossa. Nós precisamos também nos converter. Porque se isso não acontece, até uma boa altura vai, mas depois ou se torna um crente nominal, ou se descamba para o mundo. Porque, como disse, todos nós precisamos de nos converter. Tanto aquele que vem de fora, como cada um de nós. E embora você possa ser um cristão verdadeiro, a tua carne sempre será carne. Mas vai depender o que você está alimentando. A carne, ela vai começar a se fortalecer. Ou é o Espírito? E eu não quero esquecer de dar o título: o pecado é o vírus que mata a alma. Jesus disse que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas sim aquele que mata a alma e pode jogar no inferno. Aquele que mata o corpo, matou ali só a carcaça, mas o pecado mata a alma. Por isso que o apóstolo São Paulo diz: por causa disso, por tomar ceia indignamente, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, mortos. Morto não tem sentimento, morto você pode chutar, você pode fazer o que quiser, ele não vai reagir. Está morto, natural e espiritual. E a escritura que lemos, a Bíblia diz, a palavra que foi usada aqui, atraído e engodado e concupiscência. Todos nós sabemos o que é, né? Atraído, engodado, praticamente é a mesma coisa. Quer dizer isca, o engodo é uma isca. É um engano. O que atrai o peixe? É a isca. Você põe aquela isquinha ali, o peixe vem. Não é um engano? Ele vai pegar a isca, mas ele pega o anzol. E esse é o engodo de Satanás. Ele coloca uma isca, um engano. Então, uma das traduções da palavra engodo quer dizer isca, quer dizer atraído também, ou iludido por falsas promessas. Isso é engodo. Conta uma história, é uma história só, né? Mas que ilustra muito bem. Que foi mostrado a opção para o homem: o céu ou o inferno. E aí ele viu no céu lá os anjos, né, tocando aquela harpa, aquela coisa tranquila, né? E aí, agora eu quero ver como que é o inferno. Aí o diabo foi lá e mostrou o carnaval do Rio de Janeiro, né? E aí vai, né? E a idade com 18, com 20 anos por aí, né? Porque depois de uma certa idade como diz Davi, é só cansaço, né? E enfado.
A pessoa disse, não, é isso mesmo, quero o inferno. Então vai, aproveita bem. Vai para o carnaval, vai ser um conquistador, vai ser um mentiroso, vai ser um adúltero, vai ser um fraudulento, vai, aproveita. Esse é o inferno. Mas ele foi, de repente, quando ele morre, ele cai lá. E aí foi questionar o diabo. Disse, não foi isso que você me mostrou. O diabo disse, não, aquilo lá era a minha vitrine. É só a vitrine, aqui para dentro é coisa diferente. E não é verdade? É isso, a vitrine. Então, quando a pessoa ela é tentada, veja que ela é atraída primeiro. Você tem que ser atraído. E como você é atraído? Tem muitas maneiras. Vamos dizer, te dou R$1.000 para você deixar passar isso aqui. Vamos falar da minha experiência, né? Preciso 40 mil nesse concerto aqui. Libera os 40 mil, depois você sabe, passa aqui e pega teu café. E depois? E é fácil, no ramo que eu trabalhava era muito fácil. Fotografa a peça nova aqui, e depois eu tiro, boto uma usadinha aí, e depois já sabe, né? Passa aí depois. Mais R$1.000. E quem que não faz? Quem não faz é bobo, porque a maioria faz. Não sei se tem alguém que eu conheci que não faz, eu não sei. Mas e a consciência depois? Que adianta estar andando de carro novo, de casa nova? Atraído. Não é bom ter carro novo? É bom. Eu soube de pessoa que tinha um consórcio pago por uma concessionária. Não, faz o consórcio, depois nós acerta. Claro, libera 2, 3 carros, no dia às vezes lá. Atraído por falsas promessas. Mas quando você tem o olhar na frente, você sabe que aquilo ali não vai te atrair. Que aquilo ali é ilusão, aquilo é atraído por falsas promessas. É atraído. Concupiscência, desejo da carne. Quem que não quer andar de carro novo? Todo mundo, né? Se puder. Então é simples. Certas posições é simples. Mas e depois? Eu citei um exemplo. E quantos outros? Pecado é o vírus que mata. Pecado é um câncer que, se não tratar, ele vai levar. Mas às vezes, como a gente pensa que a morte é só para o outro, não é? Não, ela vai chegar para nós também. Eu não sei quando, mas vai. O inferno foi só para Judas, o traidor. Será? A morte só foi para Ananias e Safira. E aí? O irmão Brana diz, escutem isso. Por isso que eu queria que todos estivessem aqui. Que a linha entre a graça e juízo é como um fio. Esaú pensou que podia brincar. Ananias e Safira pensou que podia brincar. E quantos outros mais? Datã, Coré e Abirão pensaram que eles podiam se levantar contra Moisés e estava tudo certo. E muito tempo atrás eu lembro o pastor Febroni dizer, muitas pessoas que erram contra o ministério são pessoas de próximo ao ministério.
porque não consegue distinguir as duas coisas. Foi o que aconteceu com Arão e Miriam. Mas Datã, Coré e Abirão era pouca coisa? Eu estava meditando esses dias. Eles eram pouca coisa? Não, eles eram príncipe, levita. A ponto de Moisés dizer, se fosse pouco para vocês, Deus pôr vocês por príncipe do povo dele ainda, quer dizer, vocês ainda querem, quer dizer, tomar o cargo de Moisés? Incomodaram Moisés até Moisés dizer, Senhor, não ouça a oração deles. E aí vocês sabem o que aconteceu. Existe um caminho, e o caminho é acerto. Existe um caminho, e o caminho é voar mais alto. Existe um caminho, e o caminho é temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começar bem, ótimo, mas nem todos que começaram bem foram bem até o final. Parece que Davi estava adivinhando ao entregar o cargo para Salomão. E tu, meu filho Salomão, conheça o Deus de teu pai. Se você buscar, será encontrado de ti, mas se você rejeitar, rejeitar-te-á para sempre. Começou uma maravilha. Começou pedindo sabedoria para guiar o povo de Deus, e Deus se agradou de tal forma que disse, eu vou te dar sabedoria como ninguém teve, e vou te dar riqueza também, Salomão. Mas manteve? A Bíblia diz que as suas mulheres os enredaram. Virou mulherengo, ia para agradar essa, ele fazia um templo para essa, um templo para aquela outra, e assim foi, e morreu como um pagão, um idólatra. A ponto de Deus dizer, eu não vou tirar tudo de você, Salomão, por amor de Davi, teu pai. Quer dizer, porque se fosse por você, ficou com 2 tribos. Desde então Israel ficou dividido. 10 tribos para um lado e 2 para o outro lado. Então eu penso, irmãos, quando eu penso na minha vida, eu às vezes me acho um pouco velho já. 51 anos se foi já. Mas eu penso no final. Daqui uns dias acaba. Daqui uns dias eu acabo minha carreira. E eu vou embora. Mas uma coisa eu tenho pedido para Jesus. Que a minha última palavra seja Jesus. Não vou jogar fora esse privilégio que eu tive de nascer num lar cristão, de conhecer a mensagem que nós conhecemos, de saber que existe um Deus que transforma, que existe um Deus que ouve a oração, que existe um Deus que está ao teu lado. Não vou desperdiçar. E quando eu retomei com meus 19 anos, eu comecei, tive muitas quedas, mas como diz aquele hino, mas ainda estou aqui. E eu quero estar na frente da batalha. Não somos melhor do que ninguém, mas ainda existe um sangue. Como a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Mas precisa que a coisa seja tratada. E é isso que às vezes me preocupa. O câncer tem que ser tirado por completo.
A oportunidade deve ser aproveitada. Até quando? Até quando? O irmão Brana diz, em uma de suas mensagens, quem sabe você já leu, quantas vezes eu chego próximo de pessoas que estão morrendo, e eles dizem, irmão Brana, se eu tivesse uma outra oportunidade. Se não me falha a memória, saíram da igreja e logo se acidentaram. A mensagem, se não me engano, eu não lembro agora o título, mas é da Voz de Deus. Acho que é o livro da vida do Cordeiro, se não me engano. Ele diz assim, eu falaria o nome desse rapaz. Muitos dos que estão aqui sabem de quem eu estou falando. Creio que é a mensagem livro da vida do Cordeiro. E nós estamos falando do irmão Brana que conhecia o segredo dos corações e que ele tinha um dom de Deus que ele podia saber onde a pessoa estava. Não era um homem como eu e você, limitado. Muitos de vocês sabem do que eu estou falando, eu diria o nome dele. Ele vinha à igreja e voltava. Ele vinha à igreja e voltava. Entenderam, né? Aquela vida. Ele era uma boa pessoa. Mas ele partiu. Morreu. E se esse homem pudesse levantar hoje, disse o irmão Brana, ele correria o mais rápido que ele pudesse para o tabernáculo. E haveria pessoas que se converteriam quando ele voltasse, mas ele tomou a sua decisão final. Ele está do outro lado, disse o irmão Brana, e aí ele clama e diz, não façam isso, não façam isso. Se brinca do Evangelho. E sem haver o novo nascimento não adianta, carne é carne. O Evangelho somente é possível viver através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Comece a voar mais alto que você vai ver que aquelas coisas vai ficando para trás. Comece a voar mais alto que você vai sentir que vai ser menos atraído por aquela porcaria. Mas voa uma vida rasteira, uma vida miserável, se alimentando de tudo que é porcaria e depois não quer ter um enxame de diabo nos ouvidos. Alimentou o homem negro, né? O inimigo, o homem da carne, a natureza da carne. Claro. Pecado sempre vai ser pecado. Eu estou falando sobre o quê? Pecado, o vírus que mata. Há pouco nós passamos por essa grande pandemia do coronavírus, né? Quem tinha imunidade baixa, ó. Quem tinha imunidade alta nem pegou, se pegou foi assintomático. E o vírus do pecado está aí, ó. Se tiver com a imunidade baixa, vai pegar mesmo. E se bobear, vai morrer mesmo. Pais irresponsável, que não vive o Evangelho, como já tenho cansado de falar, com uma escadinha de filho e se vai para o mundo. Às vezes até volta, mas e aonde ficou aquela herança? Como vai ficar naquele dia? Eu falo de coisa que a gente conheceu. O que seria de mim, gente, se não tivesse tido bom exemplo? Não tivesse alguém que tivesse orado por mim? O que seria de você?
Eu penso que naquele dia lá vai ter muita mãe que vai cansar de tanto o filho estar agarrado no pescoço dela e dizendo: obrigado, minha mãe, obrigado, minha mãe, foi a tua oração, foi a tua insistência, foi o teu posicionamento que fez com que Deus me trouxesse. Mas muitos vão estar no inferno e dizendo: ó, pai, por que você não me deu um bom exemplo? Como aquele moço que foi condenado à morte, vocês já ouviram muitas vezes essa história. Foi condenado à morte. Qual o seu último desejo, fulano? Eu quero abraçar a minha mãe. Desejo bonito, hein? Trouxeram a mãe. E ele abraçou e mordeu, tirou um pedaço do nariz dela. Mas como você é cruel? Não. Eu só estou aqui condenado à morte por causa dela. Ela não me ensinou. Ela me apoiou. Ela me incentivou. Desde o primeiro roubo que eu trouxe, ela, em vez de me corrigir, ela me incentivou. Ela me incentivou e agora eu estou aqui e vou morrer. Mas por causa que ela me incentivou. Murmura na frente dos filhos, os filhos vão murmurar também. Eu aproveito para dizer algo aqui. Sou ensinado e eu gosto, a minha maneira, sempre procuramos pregar 45, 50 minutos. Muito bom, né? E é o nosso conselho. Agora, eu acho deselegante. Às vezes o irmão aqui ultrapassou, pregou um pouquinho mais, fica falando. Para quê? É para ajudar? Então tá bom. Senão você está murmurando. Você não foi meditar lá, você não buscou uma inspiração para pregar, aí vem o irmão aqui, quem sabe passou um pouquinho. Pode ser uma crítica construtiva? Se for, muito bom. Se tem altura para isso. Mas eu já vejo isso como um perigo, porque eu incentivo e eu gosto de procurar manter no horário. Após 45, 50 minutos, a pessoa cansa. E às vezes eu preocupo também de tanto incentivar, daqui a pouco o irmão pregou 1 hora e 10, vão sair murmurando. Aí é errado também, ué. E aí o filho aprende, né? Lembra do profeta Eliseu, um profeta irado? Com quem será que aquelas crianças aprenderam a debochar do profeta? Com quem será? Ô careca, você não vai subir também? Ô careca, não vai subir também? Será que foi sozinha? Lá em casa, às vezes. Ó. Sabe o Eliseu aí? Ó? Aquele profeta careca anda dizendo que Eliseu subiu. É fanatismo. Claro, as crianças ouvem, ela fala. Aí um profeta irado, né, se irou e amaldiçoou e aconteceu o que aconteceu. Quantas pessoas... Eu percebo isso e você também percebe. Que há pessoas que eles não só vivem, mas eles expõem o evangelho para os filhos. E cria aqueles filhos, coisa mais linda. Não estamos livres deles não querer seguir. Se você fez o teu melhor, Deus te entende. Mas há outros que, por favor, parece que o céu é só para eles. Eu sei de uma história de um pastor muito próximo meu, fazendo roteiro quando viu as irmãzinhas, né, indo para a aula, todas de abrigo. Sabe o que abrigo quer dizer, né? Calça. O pastor pensou e olha como é desagradável. Às vezes está numa conversa tão harmoniosa e você tem que chamar atenção, não é legal, não é bom. O pastor disse assim: irmã, isso não está certo. Você tem que criar elas da maneira correta. 12, 13 anos e de legzinha para a aula, que tal?
14, sei lá. Não, pastor, não se preocupa. Quando eles quiserem se apegar, eu tiro. Nunca tirou. Então, pecado é pecado. É o vírus que mata. Quantas oportunidades. E eu já falei, eu creio que já falei aqui. Eu me arrependi. Não, você não se arrependeu, o Espírito Santo que fez você se arrepender. O próprio arrependimento é uma obra de Deus na nossa vida. O irmão Brana diz, eu procurei a Deus. Não, você não procurou a Deus, foi Deus que te procurou. Deus colocou desejo de se vir na casa dele. E a hora que Deus se cala, eu preguei um dia aqui, com temor e tremor. Não aconteça que Deus se cale. E o dia que Deus se calar, você vai se arrepender? Não vai. Não vai. A Bíblia diz que há casos que só restam a expectação de juízo e ardor de fogo. Aqueles que provaram o dom celeste e recaíram. É a Bíblia. Que é um caso que nós conhecemos muito bem daquela moça. Que o irmão Brana foi fazer um culto na igreja do pai dela. Quantos que não conhecem? Porque o irmão Brana conta essa história em várias mensagens. E o irmão Brana encontrou com ela, e o irmão Brana se sentiu dirigido, em outras palavras, em chamar ela para aceitar Cristo, incentivar ela a se converter. E ela simplesmente ridicularizou o irmão Brana. Nunca mais fale comigo dessa forma. O dia que eu tiver que ir, eu vou, mas com alguém que tenha melhor senso. Quantos já leram essa mensagem? Vários, porque o irmão Brana fala em várias mensagens. Vários. Porque assim como eu repito as minhas histórias, cada pastor repete, o irmão Brana também repetia. O dia que eu tiver que ir, eu vou escolher alguém que tenha melhor senso. Nunca me faça mais passar vergonha assim. Quer dizer, me chamar atenção. O irmão Brana diz assim, eu segui o Evangelho. Eu não lembro se é um ano depois ou 2, ele passou naquela cidade e ele viu aquela moça lá e conheceu com a saia toda desajeitada. Ainda que usava saia, né? Com a garrafa de uísque na mão, um cigarro. E o irmão Brana olhou e pensou, e doeu o coração e disse, o pai dela é uma pessoa excelente, um grande servo de Deus, que dó. E passou por perto dela, e ela disse, e aí, pregador? O irmão Brana disse, usando gíria, que tal você dar um trago na minha garrafa? O irmão Brana repreendeu, não fala isso com um servo de Deus. Então você pode dar um trago no meu cigarro? E o irmão Brana diz, eu virei para o lado para chorar, porque o pai dela é um servo de Deus. E ela meio que cai em si, né? E daí ela disse, sabe, pregador, você lembra daquele dia que você me disse? O irmão Brana disse, sempre me lembrarei. Ela disse, ele estava tratando comigo. E desde a vez que eu o entristeci, foi a última vez. Posso ver a alma da minha mãe fritar no inferno como uma panqueca e rir disso. E aí o irmão Brana diz, isso é entristecer o Espírito Santo pela última vez. Como que essa criatura iria se arrepender? Não tem como. Deus não trata mais. A ponto de Deus dizer para Samuel, por que você ainda tem dó de Saul, se você sabe que eu já rejeitei? Quer dizer, não perde teu tempo. E um pecado
É um abismo. Um pecado puxa outro pecado. E vai virando. Eu anotei alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui. Ele vai, como diz o pastor Febroni, o pecado primeiro pode ser qualquer coisa, mas normalmente o segundo é uma mentira. Normalmente. E aí quem é o pai da mentira? Satanás. O pecado de Davi foi um, né? Mas teve que já foi para assassinato, já foi para tantas outras coisas. E aí, e depois, Davi? Te escapa dessa. Você fez isso ao escondido, Davi. Eu vou fazer à luz do sol. Ainda bem que Davi tinha um coração humilde, se arrependeu. Foi perdoado. Mas perdão não inibe a pessoa de colher aquilo que plantou. É como algo atirado. Eu sei de pessoa que depois de 30 e tantos anos conseguiu achar uma alternativa para retirar algo que tinha feito, sob a orientação do pastor. Foi lá. Ainda que Davi se arrependeu. E Ananias e Safira? E Judas? Sansão se arrependeu. A espada não vai se apartar da tua casa, Davi. E você fez o culto, eu vou fazer a luz do sol. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas Deus não deixou passar. Foi perdoado, mas chorou. Carregou aquilo pro resto da vida. Quantos aqui são pai? Sabe o que é o sentimento de pai? Não dói? Claro que dói. Primeiro, o que acontece? Você vê acontecendo ali. Amnon, se não me engano é o nome dele, ama Tamar, se não me engano o nome. Se eu errar o nome, não tem problema. Se apaixona pela própria irmã. E aí comete o incesto. Davi não tinha que dizer, não, eu plantei, estou colhendo. Aí, me ajude o nome, não é Joabe, é o filho de Davi, aquele que tentou tomar o reino. Absalão. Pensou, Amnon, não vai ficar assim não. Você acha que pode fazer o que quer? Tu me paga. Armou uma, né? Vou fazer uma festa para todos os filhos do rei e quero que o rei vá também. Quero toda a família reunida. Para quê? Para pegar Amnon. Davi parece que estava adivinhando, né? Não, vai teus irmãos, eu não vou. E aí ele deu ordem para os seus capanga, né? A hora que ele tiver, você vai lá e mata ele. Ele vai aprender a mexer com minha irmã. Incesto e o irmão matando o irmão. Adiantava Davi dizer, Senhor, por que o Senhor prometeu isso? Davi, mas você plantou, está colhendo. Como é que diz aquele ditado? Você planta vento, colhe tempestade. Eu estou pagando pelo que eu fiz. Não, ninguém paga pelo que fez. O único que paga é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Consequência é uma coisa, pagar não. Não está pagando. Consequência, Davi. Você foi perdoado. Deus transpassou o teu pecado, Davi. Você não vai morrer. Foi perdoado.
Costuma-se dizer, estou pagando, e ninguém paga. O único que paga o pecado é o sangue de Cristo. E aí Absalão começa uma politicagem, né? Uma politicagem bem nojenta, né? O próprio filho de Davi sentava na frente próximo da entrada do palácio e com aquela lábia. O que você está indo fazer no palácio? Estou indo acertar uma conta com o rei. Quanto que se deve? Devo tanto. Se fosse eu, o rei, eu te perdoaria isso aí. E assim ele fazia. Vocês lembram? Fazia isso. Política. E não demorou muito que ele levantou uma rebelião e Davi saiu descalço, fugindo do seu próprio filho. Eu gosto de cuidar do horário, mas talvez hoje eu passe um pouquinho. Expulsa Davi do trono e deita com as concubinas de Davi. E Davi sobe chorando, descalço. Simei jogando pedra em Davi, fazendo poeira. E um soldado Davi leal disse: meu senhor, permita que eu arranque a cabeça desse cão. Davi disse: não. Deus disse para Simei: atira a pedra em Davi. Eu tenho que passar por isso. Não vai fazer nada com Simei, pode deixar. Deus disse para ele: atira a pedra em Davi. Posicionamento do homem de Deus é homem de Deus, não interessa. Ele vai até o final. Não é como Saul, não é como Acabe, um ímpio. Que vai lá para além de apoiar todas as porcarias de Jezabel, matar os profetas do Senhor, acabar, introduzir idolatria no povo de Deus, vai lá ainda para tomar a vinha do coitado Nabote. Um irreconciliável. Mas a hora que ele estava lá bem feliz, possuindo a vinha da Nabote, ele recebe uma visita. Do mesmo homem que a viúva recebeu a visita. Mas a viúva recebeu a visita para dizer: o azeite não vai terminar e a farinha não vai se acabar. Mas para Acabe não. Acabe. O sangue de Nabote ali, os cães lamberam, né? Ali também vão lamber o teu. Passou-se o tempo, mas tempo não apaga pecado. E o problema é que tem pessoa que pensa que tempo apaga pecado. Não apaga. Não apaga. Seja 20, 30, 40 anos, está ali o câncer matando. Três anos ou 4 anos passou? Não lembro. 3 anos. O tempo não apagou teu pecado, não, Acabe. Chamou Josafá. Fez um banquete para Josafá. Pois que adulou bastante, né? Ramote de Gileade é nossa. E os sírios tomaram. Você vai comigo? Vou. Meus carros são teus carros, meus homens são teus homens. Eu não lembro aonde que eu preguei, que todos ouvem a voz de Deus. Mas quanto mais perto você está de Deus, se foi aqui me digam, você ouve ela mais audível. O ímpio ouve, todos ouvem. Abraão ouvia, preguei sobre isso, não foi aqui não. E conhecia bem a voz de Deus. E Josafá também. Ele não tinha nada que ter companheirismo com o ímpio. De ter amizade com quem Deus tinha rejeitado. Estava errado. Mas ele ainda era um cristão.
Vamos sim, mas vamos ouvir a palavra do Senhor primeiro. Sim, eu tenho 400 profetas. Se é por falta de profecia, que bom. E foi passando um, passando outro, passando outro. Sobe, ó rei, que o Senhor vai entregar o inimigo na tua mão. Sobe, ó rei, um a um. Está vendo, Josafá? Quem que anotou a nota aí, a profecia? Você anotou? Anotou também? Tá, vamos conferir. Bateu. Todas, vírgula. Está vendo? Esse aqui eu nem estava na escola, estava lá na casa dele quando eu chamei, nem sabia que o que o outro ia profetizar, ia profetizar a mesma coisa. São 400. Mas Josafá ainda conhecia a voz de Deus, que disse Josafá: tem coisa errada nesse angu aí. Tem alguma coisa errada, Josafá. Você tá numa furada, rapaz. Josafá meio sem jeito. Não tem mais um? Mas para que mais um? Já ouvimos 400. Tem mais um, mas ele nunca fala bem de mim. Aí eu te pergunto, como podia falar bem de um assassino, de um idólatra, de um comprometido, de um pecador, de um irresponsável, que permitiu praticamente o extermínio do povo de Deus? E o pecado extermina, o pecado mata. A ponto que teve um servo de Acabe que encontrou com Elias e disse: eu escondi 100 profetas do Senhor para que não morresse por a mão de Jezabel. Como podia dizer coisa boa? Eu tenho um aí, mas esse um é o diferentão. Aí não fala assim, manda chamar. Micaías pensou, eu vou lá em Acabe. Lembrei que Elias disse. Provavelmente vai cumprir agora a profecia de Elias. E disse o mensageiro, que a tua palavra seja como um deles lá. Todos falam uma coisa boa, fala você também. Vive o Senhor que vou falar o que Ele me pôr na minha boca. Chegou diante de Acabe, você imagina, você pode pintar na tua mente um quadro. Ele chegou diante de Acabe, olhou para Acabe com aquele olhar sarcástico, né? Lembrando da profecia de Elias. Sobe, Acabe, pode ir, que você vai prosperar. Deus vai te entregar os cílios na tua mão. Acabe disse, quantas vezes te conjurei, né? Que me fale a não ser a palavra do Senhor. Tu quer a palavra do Senhor? Então tá. Eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. E cada um volta para suas terras. Aquilo não foi muito cômodo para Micaías, né? Já levou um soco do chefe dos profetas, Zedequias, né? Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a você, rapaz? Quando você estiver se escondendo de cova em cova, você vai saber. Você quer saber a história? Deus estava reunido com os seus anjos e ele disse, quem induzirá Acabe para que caia na peleja? Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. De repente, né, vamos dizer assim, subiu. Vocês estão ouvindo ainda, né? Não cortou aqui não, né? Subiu um espírito de mentira do inferno e disse, eu vou induzir ele que caia na peleja. Como que isso vai ser? Serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Deus disse, vai e você vai prosperar. Quando Deus fala e a pessoa não ouve, por que a Bíblia diz que Deus permite a operação do espírito do erro para que creia na mentira, para que seja condenado?
E aí, vocês sabem a história, né? Não preciso nem detalhar. Pensando nisso, irmãos, que cada um reflita. Meu tempo já se foi. Não quero me estender mais. Mas quando Josué, que tinha a promessa que Deus pelejava as pelejas deles, que Deus ia na frente, pelejou contra Jericó, Deus disse o que para Jericó? Tudo nessa cidade é anátema, Jericó. Josué, todo em Jericó é anátema. Não é para pegar nada. E Josué apregou isso. Mas tem gente que parece que não ouve. Pensa que Deus brinca. Pensa que a Bíblia brinca. Não faltou um Acã. Por certo, deu uma olhada para os lados. Não viu ninguém. Pegou uma capa babilônica, pegou umas pratas, pegou uma cunha de ouro, correu, enterrou debaixo da tenda. Ninguém sabia. E Josué disse, não precisa todo o povo ir, não fatiga todo o povo. Eu até anotei aqui. Vamos 3.000 homens, né? 3.000 homens contra a cidade de Ai. Acho que é 3.000 homens. E quando eles chegam lá, o exército que tinha vencido a grande Jericó, quando chega lá, começou a ter baixa no exército. 36 homens morreram. E Josué, para, alguma coisa tem errada, vamos. Fugiram. E Deus disse para Josué, por que você está prostrado, Josué? Israel pecou. Que isso possa pôr temor. Somos um corpo. Israel era um corpo. Israel pecou, Josué. Não adianta, vocês não vão prosseguir. E aonde que estava o danado do Acã? Para a guerra ele não foi. Em casa. Josué fez chamar o povo, até que chegou em Acã. Confessa, meu filho, o que tem? Eu vi uma cunha de ouro, uma capa babilônica, e eu fui atraído, né, por aquela coisa tão linda, umas pratas, e eu peguei. Se quiser buscar, está lá embaixo, lá na minha tenda, lá. Cavequei, está lá, pode buscar. Depois que 36 homens morreram, agora você vai falar? Está lá. Não tô negando. Sim, eu peguei, fui eu mesmo. Está lá. Como o pastor Febrão, depois que até as galinhas da titia sabem, é fácil. Não tem como negar mesmo. Tu turbasse Israel, também Deus vai te turbar. Aí vocês sabem, não precisa entrar em detalhes. Mas se ele tivesse tido a sensibilidade, quando pegou o que não deveria ter pegado, chegasse de joelho aos pés de Josué, e disse, Josué, meu Deus, eu errei, eu peguei aqui, está aqui, eu não devia ter feito, eu não quero isso aqui. Será que ele teria morrido? Mesmo eles vivendo na lei? Estou terminando. Lembra que eu falei que a falta de reverência no culto anula um culto e outro? Tem pessoa que acha que é só ele. Não, você faz parte do corpo. Nós somos parte do corpo. Se você é um dedinho, ou uma unha, ou uma célula, você faz parte do corpo. E se esse dedo, essa unha, tiver
inflamada, essa inflamação vai correr na corrente sanguínea e vai enfebrar todo o corpo. Por isso que tem que fazer cirurgia, tirar aquilo. Tem que acertar. E eu sei que tem coisa que precisa ser falado. Não quer vermelhar o rosto? Então voe mais alto. Mas se acontecer, vermelhe o rosto. Mas busque misericórdia. Como disse William Branham, abra meu estômago e queime enxofre dentro dele. Me pique em pedacinho, mas não me deixe estar diante do trono branco. Se deixa levar por concupiscência, por pecado, e pensa que você é independente? Não, você faz parte do corpo. Não precisamos ir a extremo, como sei que antigamente era feito, trazer diante de toda a igreja, terminar de matar, não. Mas existe um ministério. Tem namoro errado, adultério. Ao pedir perdão para Deus, você é sozinho? Será que o teu pecado às vezes não impediu alguém de ser curado? Será que o teu pecado não impediu alguém de vir à frente e ter a libertação? Ao pedir perdão a Deus, você faz parte do corpo. Por isso que tem um ministério. E ministério não tem esposa, não tem filhos. E você deve sim procurar. É pesado? É. Vermelho o rosto. É difícil? É. Mas ainda aqui, ainda tem sangue, tem perdão, tem misericórdia. Tem um pastor que vai te orientar, que vai te dizer para você te cuidar, vai te orientar e vai dizer... E vai orar por você, e vai dizer, sim, minha filha, te cuida, não faça mais isso, voe mais alto, não dê lugar para isso. Te cuida com as más companhias, te cuida com a internet, te cuida com o teu namoro. Sim, Deus vai te perdoar, sim, e vai sair todo aliviado. Mas a coberta... Irmãos, por favor, entendam. Eu não estou brincando. Era muito melhor trazer uma mensagem de avivamento. Mas eu senti faz dias de trazer isso. Por favor. Já conversei com os diáconos. Eles vão procurar deixar o escritório mais reservado, para pegar alguma coisa, para entrar ali só em últimos casos. Se você tem que procurar o ministério, procure. Vamos viver limpo. Eu sei que numa igreja existem as 3 classes de crentes, sei, mas que sejamos a maioria, homens e mulheres que sirvam a Deus, mas não fique com pecado encoberto, não faça meia sola. Sabe o que é fazer meia sola? Conserto por metade. Eu já pedi perdão para Deus. Lembra daquela mulher que procurou o irmão Branham e teve um relacionamento, como que diz, extraconjugal e engravidou do amante? E aí a consciência velha, a guria já era uma moça, e aí o desespero. Aí pensa que o pastor tem uma segunda Bíblia, né?
Eu falei que eu acho que hoje ia passar um pouquinho, me perdoe. Lembrando, o senhor sabe como é que é, né? Uns 20, 30 anos atrás, 25 anos, teve um assunto assim, e ele chantageou, e eu me mudei para outra cidade, ele seguiu chantageando, e daí você sabe, né, irmão Brana, daí aconteceu, né, daí eu engravidei, né, e não é do meu marido, o que eu faço? Se eu confessar para ela, ela vai se matar, porque ela tem ele como o pai dela, e o meu marido vai me deixar, não tem o que eu fazer. Uma coisa eu tenho para te dizer, se você não confessar esse teu pecado, vai te levar para o inferno. É só isso, curto e direto. Mas, se você não confessar, esse pecado vai te levar para o inferno. Aí o que eu diria num caso desse? Peça a Deus que abra as portas para que você acerte isso na hora certa. Peça a Deus misericórdia. Peça que Ele te ajude a acertar isso. Acho que ficou bem claro, né? Mas eu só leio um pedacinho da mensagem para ver se bate mais, para ver se alguém não se dá por esquecido. E posso dizer, como disse o apóstolo São Paulo, desde já estou livre do vosso sangue. Mensagem Dia das Mães. Ouviram, né? E quem não veio, ouça a fita, que vai ouvir também. Mensagem Dia das Mães, parágrafo 76. Então também o próximo duelo a partir, ou que partiu virá, será Rovarde. Eu verei Rovarde, como andávamos juntos pelos lugares aonde íamos, em todas as partes, chamado para ser um ministro. Grande personalidade, mas seus associados o retiveram. Traduzindo, ele tinha um chamado para ser um ministro, mas as suas companhias o desviaram. Mas seus associados o retiveram. A última conversa que tive com ele, ele disse: quando eu partir, Bill... E o irmão Brana diz: eu o ouvi partir por uma visão, cerca de 4 anos antes dele ir. Disse-lhe: vi papai marcar sua sepultura e dizer que você era o próximo. Quer dizer, te ajeita porque você logo vai. E ele disse: há uma coisa que eu quero que você faça por mim. Ele disse: eu atrapalhei a minha vida, eu tenho sido casado e tudo mais. Eu não sei o que aconteceu. Eu disse: você crê nele, Rovarde? Ele disse: com tudo que há em mim, eu creio nele. Dentro de mais ou menos 2 ou 3 dias antes dele partir, ele fez as pazes com Deus, com o irmão Neville e outros ali. O que aconteceu aqui? Ele procurou o ministério. E ele acertou. E disse o irmão Brana, ele disse, e aí esse irmão do irmão Brana disse, e ele disse: há uma coisa que quero que você faça, quando eu partir, Bill, peça para lhes cantar para mim, ele compreenderá e dirá: bem está. Eu creio que antes de eu apertar a mão de Rovarde, que eu ouvirei parar e olhar para mim e dizer: Billy, ele compreendeu. Mas o que o Rovarde fez? Graças a Deus, que 2 ou 3 dias antes de partir, ele procurou o Neville, que era o pastor, e mais alguns irmãos, e acertou aquilo. Agora eu te pergunto, precisa procurar o ministério ou não precisa? Eu não estou dizendo fraquezas, coisinha, mas pecado precisa, porque o ministro representa a igreja e Cristo.
E como disse, o ministro não tem esposa. Aquilo que falar ali vai para a sepultura. Que Deus abençoe a todos. Se o irmão quiser cantar um hino, cante, ou então o irmão Ariel faz a despede a igreja. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com vocês. Senhor Deus, eterno Pai, com temor e tremor, Senhor, como homem que também sou, eu falei. E o meu desejo é que não falte ninguém ali naquele dia. Eu não gostaria de trazer uma mensagem dura como essa, mas o Senhor me inspirou. Mas o Senhor sabe que tudo que depender de mim para ajudar os teus filhos, eu farei. O Senhor sabe do meu coração que eu quero que todos estejam ali, que não falte nenhum, que ninguém fique com pecado escondido para que isso venha gerar um espírito, mas que esse câncer seja tirado e que todos possamos voar mais alto. Deus, olhe por cada um, Pai. Abençoe cada um de teus filhos. E eles sabem que eu amo eles. E o Senhor sabe que eu também amo. Conduza cada um. Que possamos ver, Senhor, cada dia mais o Senhor limpando. O Senhor trazendo, ó Deus, arrependimento em cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só mais isso. Quando faz uma cirurgia, eles procuram tirar todo o câncer e ainda fazem radioterapia e quimioterapia para matar tudo. Quando não se acerta aquele erro, a pessoa é tomada pelo espírito do erro. E aí se torna insaciável. Que Deus abençoe. Canta um hino. Vamos cantar um hino. Se quiserem sentar, sentem. E depois o irmão Ariel vai despedir a igreja. Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandone no altar. Quando tudo perante o
teu ser ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Graças a Deus, quando tudo deixares no altar. Tem os pedidos de oração e eu tinha esquecido o noivado de vocês, né? Mas nós vamos fazer, tá? Nós temos um casal para noivar e antes disso nós vamos orar por esses pedidos de oração. Oração em favor do irmão Laurindo e oração em favor de Margarete. Oração em favor do irmão Adílio. E também vamos sempre lembrando de orar pelos nossos irmãos ali de Sarandi, como vocês sabem. Deus levou o irmão Sérgio e que Deus conforte eles nesse período. Também tivemos um acidente na nossa região, onde tivemos 3 irmãos feridos com um bom trator, que vocês devem saber. E a esposa do irmão Claudir, a filha dela e o genro, né? E quem está mais machucada é a esposa do irmão Claudir. Mas nós queremos que Deus já deu livramento para eles. Também o irmão José, acredito que está hospitalizado ainda, o filho dele, o filho do irmão José está hospitalizado ainda? Olha aí, já está em casa aqui, notícia boa, né? Muito bem lembrado, eu ia falar isso, só tinha esquecido, o irmão José Milton, ele vai ter que fazer uma cirurgia, então vamos lembrar nele, e assim, sempre vamos pôr nossos irmãos diante de Deus. Vamos orar então, o irmão, vem aqui dirigir a oração com a igreja, vem, vamos orar com o nosso irmão. Dirige a oração. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por essa bênção derramada, esse culto maravilhoso, Deus, tem falado conosco. E agora chegou esse pedido de oração, ó Pai. Entregamos nas tuas mãos santas, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade de teus filhos, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Abençoa cada irmão, ó Pai, que pediu esse pedido de oração, ó Deus. O Senhor é um Deus que conhece a necessidade de teus filhos, o Senhor cura, o Senhor liberta, Pai. Oh, Deus eterno, o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. E abençoa, Deus, fala, ó Deus, dos nossos lares, leva-nos guardado e protegido com o teu sangue, ó Pai. No santo nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe. Então, sentem, os irmãos vêm na frente, irmão Lucas e irmã Juliana, eles vão noivar hoje. Tem aquele microfone sem fio? Microfone sem fio? Vem aqui. Então, feliz, né? Que bom. É um prazer para todos nós, né? O desejo de cada pai, o desejo do pastor também é que nossos jovens se achem entre eles, né? E o que disse Salomão, que peça de 3 dobra não se rompe tão depressa, como eu sempre falo. E essa terceira dobra é o Senhor Jesus Cristo. Então eles estão assumindo um compromisso, né, noivando. Como a gente sempre diz, o noivado não dá nenhum direito a mais. Deve seguir se guardando, se respeitando. Simplesmente é um compromisso que vocês estão assumindo. E nós vamos orar por vocês e orar por essas alianças. Mas primeiro eu vou pedir para vocês, pode pôr aliança, depois eu oro por vocês. Você põe a aliança nele. Isso. Esse é o sonho de todo moço, de toda moça, né? E eu acho que o maior sonho é trocar depois dessa mão para aquela, né? Que bom. Deus, estou feliz por vocês. Desejo do nosso coração, de verdade, é que Deus abençoe vocês, que vocês sejam prósperos. Por isso, façam aquilo que nós sempre ouvimos no púlpito, que Deus irá abençoar vocês. Segura para mim. Senhor Deus, eterno Pai, eu oro por esse noivado, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre esse casal, que o Senhor os guie e que o Senhor os proteja, e no amanhã eles virão receber a bênção do matrimônio. Que o Senhor seja sempre a terceira dobra no meio deles, que seja uma família cristã, e se a tua vinda tardar porventura, que eles possam ter os seus filhos e criar nesse caminho. Dá a eles, ó Deus, uma experiência contigo, dá a eles o Espírito Santo, dá a eles a saúde espiritual e também a saúde natural, a prosperidade natural, que eles possam ser felizes, ter o pão de cada dia, ter a harmonia e se completar um ao outro. Que o irmão Lucas viva para a irmã Juliana e a irmã Juliana viva para o irmão Lucas. Abençoe esse casal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o desejo do seu coração é o mesmo desejo do meu. Que as mais ricas bênçãos estejam sobre a vida deles. Livra de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite, e amanhã teremos um culto e uma vez mais Deus derramará as bênçãos sobre cada um. Deus abençoe.